11 horas da noite, no 50º andar do Ashford Grand Casino, em Las Vegas. Dominic Ashford sentava-se atrás de uma mesa de carvalho preto, seus olhos frios percorrendo um contrato de milhões de dólares. Ele era o homem que toda esta cidade temia. Ninguém entrava nesta sala sem ser convidado. Mas esta noite, tendo passado pelos guardas distraídos durante a troca de turno e seguindo um carrinho de entregas até o elevador privado, um menino entrou. Ele vestiu sua armadura de coragem novamente, as roupas gastas e mal ajustadas que testemunharam seu primeiro encontro com o gigante. Em seus braços, ele segurava uma pasta de documentos de couro marrom, quase da metade do seu tamanho. Ele caminhou direto para a minha mesa. Ele não baixou a cabeça, ele não tremeu. Ele pousou a pasta. Minha mãe não pôde vir esta noite, então eu vim em seu lugar. Eu vim pedir um emprego para minha mãe. Dominic Ashford, o homem que um dia fez tremer todo o império do submundo de Las Vegas, se viu pela primeira vez na vida, sem saber o que dizer. Tristan Cole estava perto da porta, uma mão já deslizando para dentro do paletó com o reflexo de um homem que estava sempre pronto para responder. Dominic olhou para ele e franziu a testa uma vez. Foi tudo. Tristan entendeu na hora, baixou a mão, mas nunca tirou os olhos do menino. A sala mergulhou em silêncio. O zumbido constante do ar-condicionado era o único som. Uma luz dourada e fraca projetava sombras na parede de vidro que dava para a vista deslumbrante de Las Vegas lá embaixo. Dominic pousou a caneta, recostou-se e estudou a criança parada diante dele. As roupas eram velhas, mas limpas. Alguém havia passado cada dobra. Havia feito a bainha das calças com cuidado, mesmo que o tecido já estivesse desbotado pelo uso. Os tênis estavam gastos nas bordas, mas os cadarços estavam bem amarrados, arrumados e alinhados. E os olhos âmbar que o encaravam diretamente, sem vacilar, sem suplicar. Dominic havia conhecido todo tipo de pessoa em sua vida. Homens poderosos vieram aqui para implorar. Grandes apostadores tremeram quando estiveram diante dele. Mas este menino não tinha medo. Não era a imprudência de um tolo. Era a estranha calma de alguém que não tinha mais nada a perder. Qual é o seu nome? A voz de Dominic era baixa e sem pressa, como se estivesse falando com um parceiro de negócios, em vez de uma criança de 7 anos. Micah Wells. Quantos anos você tem? 7. Dominic inclinou a cabeça ligeiramente, seus dedos batendo suavemente na mesa. E você acha que uma criança de 7 anos pode entrar em um lugar como este às 11 horas da noite? Micah permaneceu imóvel, com os braços ao lado do corpo, sua voz calma, mas nunca tremendo. Eu acho que este é o lugar onde minha mãe poderia encontrar trabalho, se você estiver disposto a ler o arquivo dela. Dominic não respondeu imediatamente. Ele olhou para a pasta de couro marrom sobre a mesa, velha, com os cantos gastos, mas cuidadosamente limpa. Então ele olhou de volta para o menino, de 7 anos, sozinho, no meio da noite, no covil do homem que toda Las Vegas não ousaria nomear. Tristan lançou um olhar para seu chefe com os olhos cheios de perguntas. Normalmente, qualquer um que entrasse nesta sala sem permissão seria removido imediatamente, mas Dominic não deu nenhuma ordem. Ele simplesmente ficou ali, seus dedos ainda batendo em um ritmo medido na borda da mesa, seus olhos cinza-aço nunca deixando a criança à sua frente. 1 minuto se passou, depois 2. Finalmente, Dominic recostou-se na cadeira e cruzou os braços sobre o peito. Ele não disse ao menino para sair. Ele não disse a ele para ficar. Ele apenas observava, como se estivesse tentando ler algo que ele mesmo ainda não entendia. Micah permaneceu ali, imóvel, sem súplicas, apenas esperando. Se esta história tocou seu coração, por favor, pressione o botão de curtir para nos apoiar. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias profundamente emocionantes que virão. Dominic levantou-se da cadeira e caminhou lentamente até a parede de vidro com vista para a cidade. Las Vegas se estendia abaixo dele como um tapete cintilante de diamantes, milhões de luzes piscando na noite escura. Mas ele sabia melhor do que ninguém que, sob todo aquele brilho, havia escuridão, pecado e vidas reduzidas a pó. Ele havia construído seu império a partir dessas mesmas sombras. Você sabe quem eu sou? Dominic perguntou sem se virar, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Você é Dominic Ashford. Ashford, respondeu Micah.
seu tom ainda tão calmo como se estivesse recitando uma redação na frente de sua classe. Você é o dono deste cassino e de muitas outras coisas que as pessoas não dizem em voz alta. Dominic se virou, seus olhos se estreitando ligeiramente. Ele não conseguia esconder completamente sua surpresa. Uma criança de 7 anos na sala do homem mais poderoso de Las Vegas, falando sobre ele como se estivessem discutindo o tempo. Você sabe bastante. Quem te contou? Minha mãe, Micah, respondeu imediatamente. Minha mãe disse que você é o homem mais poderoso desta cidade. Ela disse que se pudesse trabalhar para você, minha mãe e eu estaríamos seguros. Não teríamos que continuar fugindo. Dominic parou na frente do menino e se abaixou até que seus olhos estivessem no mesmo nível dos olhos âmbar que o encaravam. Apenas alguns centímetros os separavam agora. Perto o suficiente para Dominic ver os leves traços de poeira na gola da camisa branca, grande demais. Perto o suficiente para perceber que esta criança não tinha medo algum. Seguros de quê? Micah ficou em silêncio por um segundo. Seus olhos piscaram rapidamente, como se estivesse pesando o quanto deveria dizer. Então ele respondeu, sua voz um pouco mais baixa. Das pessoas que estão procurando minha mãe. Dominic não respondeu imediatamente. Ele se endireitou, virou as costas para o menino e caminhou mais uma vez para a janela. Uma mão deslizou para o bolso, seu olhar fixo na cidade enquanto sua mente estava em outro lugar. Olhe lá para baixo, ele disse, sua voz lenta e medida. Milhares de pessoas nesta cidade querem trabalhar para mim. Elas ficam na fila. Elas enviam currículos. Elas esperam por meses. Algumas delas esperam um ano inteiro e ainda assim nunca me encontram nem uma vez. Ele se virou e olhou para Micah. Eu tenho regras. Todos as seguem. Não há exceções. Nunca houve. Ele fez uma pausa e sua voz ficou mais pesada. Sua mãe não está aqui esta noite. Isso significa que ela perdeu a chance dela. Micah permaneceu onde estava. Suas duas pequenas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ele não recuou. Ele não baixou a cabeça. Sua voz era baixa, mas cada palavra saía clara, como se ele as tivesse praticado centenas de vezes. Minha avó teve um ataque cardíaco às 7 horas da noite. A ambulância chegou às 7h30. Minha mãe teve que ir com ela para o hospital. Dominic não disse nada. Ele apenas ficou ali e ouviu. Minha mãe não perdeu, continuou Micah, sua voz falhando um pouco, embora ele ainda tentasse mantê-la firme. Minha mãe teve que escolher. Entre esta entrevista e minha avó deitada em uma maca na ambulância. E minha mãe escolheu minha avó. Silêncio. O zumbido constante do ar-condicionado. O rugido distante da cidade subindo de 50 andares abaixo. Dominic olhou para o menino e seus olhos não estavam mais tão frios como antes. Ele se viu há 30 anos naquele olhar. Tão teimoso, tão relutante em baixar a cabeça, tão sozinho contra o mundo. E quanto a você? Ele perguntou, sua voz um pouco mais suave agora. Você está aqui. Quem te trouxe? Eu vim sozinho, sozinho. Sozinho? Dominic respirou fundo e longamente. Por quê? Porque eu não queria que minha mãe tivesse que escolher. Micah respondeu, seus olhos brilhando sob a luz fraca. Minha mãe escolheu minha avó. Eu escolhi vir aqui. Dessa forma, minha mãe não precisa perder nada. Dominic se endireitou, seus braços cruzados sobre o peito. Ele estudou o menino por um longo momento, como se tentasse ler os termos de um contrato complicado. Algo brilhou em seus olhos. Não era suavidade, mas também não era mais frieza absoluta. Dê-me uma razão, ele disse lentamente. Uma razão pela qual eu deveria abrir o arquivo da sua mãe e lê-lo em vez de chamar a segurança para te levar para casa agora mesmo. Micah respirou fundo. O menino de 7 anos ficou de costas retas, queixo erguido, olhos fixos no rosto do homem mais poderoso de Las Vegas. Porque minha mãe merece ser vista. Apenas uma vez. Uma única vez para você saber quem é minha mãe. Antes de você decidir, a sala caiu em silêncio. Tristan ficou perto da porta, prendendo a respiração enquanto esperava. Dominic não disse nada. Ele apenas ficou ali, seus dedos batendo levemente no braço cruzado sobre o peito, seus olhos nunca deixando o menino à sua frente. Dominic voltou para a mesa e puxou a cadeira antes de se sentar. Ele não disse nada por alguns segundos. Ele apenas olhou para o menino parado à sua frente com a estranha paciência de uma criança que já se acostumou a esperar. Fale-me sobre sua mãe. Micah inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse ponderando por onde começar. Sua mão ainda repousava sobre a pasta de documentos de couro marrom, seus pequenos dedos segurando-a com força,
como se fosse a coisa mais preciosa que ele possuía. O nome da minha mãe é Janessa. Janessa Wells, ele começou, sua voz suave, mas clara. Ela trabalhava como contadora para uma grande empresa em Salt Lake City. Ela é muito boa. Ela sabe como encontrar os números que outras pessoas tentam esconder. Dominic ouviu sem interromper. Então meu pai foi embora. Micah continuou, sua voz nunca tremendo, embora algo nela tivesse se tornado mais baixo e pesado. Meu pai deixou dívidas, dívidas crescentes. As pessoas que emprestaram dinheiro a ele vieram procurar minha mãe. Elas não eram pessoas boas. Minha mãe e eu tivemos que fugir. O menino continuou. 3 cidades em 2 anos. Salt Lake City, Phoenix e depois aqui. Minha mãe fez todo tipo de trabalho, servindo mesas em lanchonetes, limpando quartos de hotel, fazendo entregas à noite depois que eu já estava dormindo. Dominic permaneceu em silêncio. Ele já tinha ouvido centenas de histórias trágicas em sua vida. Mas ouvir uma da boca de uma criança de 7 anos, contada com uma voz calma como se estivesse contando um conto de fadas, era algo completamente diferente. Minha mãe nunca reclama, disse Micah, e seus olhos brilharam. Não importa o quão cansada ela esteja, ela ainda sorri para mim. Ela diz, tudo vai ficar bem, Micah. Eu prometo a você, e eu acredito nela, porque minha mãe nunca quebrou sua palavra. Dominic bateu os dedos levemente na mesa. A entrevista desta noite. Como sua mãe se preparou para ela? Micah respirou fundo. Ela vem se preparando há 2 semanas. Ela pegou um ferro de passar emprestado da vizinha para passar seu terno velho, o único terno que ainda lhe restava de quando trabalhava em um escritório. Ele fez uma pausa por um segundo, como se estivesse vendo algo novamente em sua mente. Todas as noites, quando ela pensava que eu estava dormindo, ela ficava na frente do espelho, praticando suas respostas para a entrevista. Eu a via pela fresta da porta. Ela dizia as mesmas respostas repetidamente, mudando cada frase, cada palavra. Às vezes ela chorava, mas na manhã seguinte, ela ainda sorria para mim como se nada tivesse acontecido. Dominic não disse nada. Ele apenas olhou para o menino, seus olhos não carregando mais a frieza cortante que tinham no início. Minha mãe me disse, esta é a nossa única chance, Micah. Se eu conseguir este emprego, não teremos mais que fugir. Você poderá ir para a escola do jeito certo. Sua avó poderá receber tratamento. Micah engoliu em seco. Ela disse que esta noite ia mudar tudo. O menino empurrou a pasta de documentos em direção a Dominic. Enquanto deslizava pela mesa de carvalho preto, algo caiu. Pequeno, captando a luz. Um som metálico suave tocou a madeira. Micah se abaixou e pegou. Era uma pulseira de prata, agora velha, sua cor opaca pelo tempo. Em sua superfície havia uma única palavra, gravada fracamente. Da minha avó, explicou Micah. Minha mãe a trouxe para dar sorte. Minha avó diz que esta pulseira é muito especial. Uma vez, ela salvou a vida de alguém. Dominic estendeu a mão com a intenção de pegar a pasta, mas sua mão parou no ar. Seus olhos se fixaram na pulseira de prata na mão do menino. Tristan, parado perto da porta, percebeu imediatamente que algo estava errado. Em 10 anos trabalhando ao lado de Dominic Ashford, ele nunca tinha visto seu empregador com uma expressão como essa. Seus olhos mais abertos do que antes, sua respiração mais pesada, como se tivesse acabado de ver um fantasma surgindo do passado. Deixe-me ver essa pulseira. A voz de Dominic caiu quase a um sussurro. Mike hesitou por um segundo, depois colocou a pulseira na palma da mão dele. Dominic a levantou e a girou suavemente sob a luz. A palavra desbotada, esperança, apareceu. Seus dedos percorreram cada letra gasta, como se estivesse tocando algo sagrado que havia sido perdido há muito tempo. E então a memória voltou com tudo, 18 anos antes. Um beco escuro como breu nos bairros pobres do sul de Las Vegas. Um menino de 15 anos correndo pela noite. Uma mão pressionada com força contra a facada na lateral do corpo. O sangue escorrendo por entre os dedos. Ele estava fugindo de seu próprio pai. O homem que acabara de enfiar uma faca nele porque ele ousou esconder dinheiro para comprar remédios para sua mãe, em vez de entregá-lo para ser apostado. Ele desabou na frente de uma velha porta de madeira. Ele não tinha mais forças para dar outro passo. Ele pensou que ia morrer ali, mas a porta se abriu. Uma mulher de meia-idade olhou para ele. Ela não perguntou quem ele era. Ela não perguntou o que havia acontecido. Ela simplesmente o puxou para dentro,
o deitou em um sofá velho e enfaixou a ferida. Quando ele acordou, ela estava sentada ao seu lado, estendendo uma pulseira de prata. Todo mundo merece esperança, jovem. Até mesmo você, nunca se esqueça disso. Aquela foi a última noite em que Dominic ainda era uma criança, e foi a primeira vez em sua vida que alguém lhe mostrou bondade sem pedir nada em troca. Ele saiu daquela casa ao amanhecer, levando a pulseira e a promessa de que um dia voltaria e pagaria a dívida. Mas quando ele voltou alguns meses depois, outra pessoa estava morando na casa. Aquela mulher havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Ela havia mudado de nome para evitar os credores de seu genro, vivendo como um fantasma, até que sua doença a forçou a usar sua identidade real para os registros hospitalares. Dominic levantou a cabeça e olhou para Micah com olhos totalmente diferentes. Sua voz ficou mais baixa, quase tremendo. Sua avó. Qual é o nome completo dela? Helena Wells. Dominic parou de respirar. Seus dedos se apertaram em volta da pulseira de prata. Helena, o nome que ele procurou nos últimos 18 anos. A mulher que salvou sua vida na noite mais escura e sem esperança que ele já conheceu. Lentamente, ele pousou a pulseira na mesa, bem ao lado da pasta de documentos de couro marrom. Então, ele puxou a pasta para si e a abriu. Pela primeira vez naquela noite, Dominic Ashford começou a ler o arquivo de Janessa Wells. Dominic virou cada página do arquivo em silêncio. A luz dourada e fraca caía sobre as linhas bem digitadas, sobre os números organizados em ordem cuidadosa. Micah ficou em frente a ele sem se mover, com as mãos pendendo ao lado do corpo como um sentinela esperando por ordens. Janessa Wells, 27 anos, ex-contadora forense na Morrison & Webb, uma das maiores empresas de auditoria dos Estados Unidos, contadora pública certificada, especializada em detectar fraudes financeiras, havia lidado com casos complexos no valor de milhões de dólares. Dominic virou outra página. Deixou o emprego 2 anos antes por motivos pessoais. Nenhum emprego formal desde então, apenas trabalho temporário, servindo mesas, limpando quartos de hotel, fazendo entregas. Ele olhou para as cartas de recomendação. Uma do pastor de uma igreja local, elogiando sua diligência e honestidade. Outra da dona da lavanderia, onde ela trabalhava em tempo parcial, chamando-a de a funcionária mais confiável que ela já teve. Dominic entendeu imediatamente a história por trás dessas linhas secas. Um marido com vício em jogos de azar. Dívidas acumuladas sobre dívidas. Ela pegou o filho e fugiu. Desistiu de uma carreira em ascensão. Desistiu de tudo para manter seu filho seguro. Uma vida destruída. E ainda assim ela lutava todos os dias para se reerguer. Ele tinha visto muitas pessoas assim. Pessoas maltratadas pela vida, esmagadas pelas circunstâncias. A maioria delas caía e nunca mais se levantava. Mas de vez em quando havia pessoas como Janessa Wells, pessoas que se recusavam a desistir. Dominic fechou o arquivo e o colocou sobre a mesa. Então ele ergueu os olhos para Micah. Sua mãe terá 1 semana. Micah piscou como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. 1 semana, senhor. 7 dias, disse Dominic, sua voz ainda uniforme, mas final. 1 semana para provar que o que está escrito neste arquivo é verdade. Vou colocar sua mãe no comando da contabilidade do Ashford Hospitality Group. Minha rede de restaurantes. Totalmente legítimo. Nada questionável. Micah engoliu em seco. E se minha mãe se sair bem, então sua mãe fica. Haverá um salário formal, seguro de saúde, moradia segura. Dominic olhou diretamente nos olhos do menino. E se ela não conseguir, sua mãe terá que ir embora. Eu não dou segundas chances. Eu nunca dei. Certifique-se de que sua mãe entenda isso claramente. Micah não respondeu imediatamente. Ele ficou parado por um momento, como se estivesse tentando absorver tudo o que acabara de ouvir. Então ele se curvou profundamente, uma reverência formal demais. Velha demais para uma criança de 7 anos, como se ele já tivesse visto e vivido mais do que sua idade deveria permitir. Obrigado, senhor. Minha mãe não vai decepcioná-lo. Eu prometo. Dominic não respondeu. Ele apenas acenou com a cabeça uma vez, depois se virou para Tristan, que ainda estava parado perto da porta. Leve o menino para casa em segurança. Micah se virou e começou a caminhar em direção à porta. Mas depois de apenas alguns passos, a voz de Dominic soou atrás dele. Espere! O menino parou e virou a cabeça. Dominic pegou a pulseira de prata, seu metal opaco captando a luz sob a lâmpada.
Ele olhou para ela por um longo tempo, seus dedos passando sobre a palavra desbotada esperança. Então ele a estendeu para Micah. Devolva isso para sua avó e diga a ela uma coisa. Micah se aproximou e recebeu a pulseira com as duas mãos. Dominic fez uma pausa por um segundo, sua voz suavizou-se quase a um sussurro. Diga a ela que alguém ainda lhe deve uma vida. E essa pessoa nunca se esqueceu. Micah olhou para ele, seu rosto jovem cheio de perguntas. Ele queria perguntar. Ele queria saber o significado por trás daquelas palavras. Mas havia algo nos olhos cinzentos do homem à sua frente que o fez ficar em silêncio. Ele apenas acenou com a cabeça, guardou a pulseira no bolso da camisa e seguiu Tristan para fora. A porta se fechou. Tristan olhou para seu empregador uma última vez antes de levar o menino embora. Em 10 anos trabalhando para Dominic Ashford, ele nunca tinha visto o homem com uma expressão como aquela. Não era suavidade, mas era algo próximo à lembrança, algo próximo à dor. Dominic caminhou até a parede de vidro e olhou para a cidade cintilante de Las Vegas abaixo. Sua mão deslizou para o bolso da calça. No entanto, ele ainda podia sentir o calor persistente nos dedos que seguraram a pulseira. 18 anos. Ele procurou por aquela mulher por 18 anos, contratou investigadores, vasculhou registros antigos, voltou àquele bairro pobre dezenas de vezes. Ele nunca a encontrou. E esta noite, o neto dela entrou em sua vida. Uma criança de 7 anos carregando uma pasta de documentos enorme. Um menino que ousou ficar diante do mais poderoso chefe da máfia de Las Vegas para pedir um emprego para sua mãe. Dominic deu uma risada fraca, um daqueles sorrisos raros e fugazes. O destino, às vezes, realmente tinha senso de humor. Ele se virou para a mesa e olhou para o arquivo ainda ali. Janessa Wells, a filha de Helena Wells, a mãe que lhe deu esperança quando ele não tinha mais nada. Agora era a vez dele de dar uma chance à filha dela. Na manhã seguinte, Hospital St. Mary. A luz do sol entrava pela cortina fina, projetando faixas de luz pálida no chão de azulejo branco e frio. Janessa sentou-se ao lado da cama de sua mãe, sua mão segurando os dedos frágeis da mulher mais velha, seus olhos escuros com as sombras de uma noite sem dormir. Helena estava imóvel na cama do hospital, o monitor cardíaco emitindo seu bip constante, o tubo de oxigênio ainda sob seu nariz. O médico disse que ela estava fora de perigo imediato, mas precisava de uma cirurgia cardíaca. O custo era um número que Janessa mal ousava pensar. $200.000, possivelmente mais. Mesmo uma vida inteira de trabalho poderia não ser suficiente para cobrir. Ela olhou para sua mãe, as lágrimas ameaçando subir, mas ela as forçou a voltar. Ela não podia chorar. Não agora. O telefone em seu bolso começou a vibrar. Um número desconhecido. Janessa hesitou por um segundo, depois atendeu. Senhorita Wells. A voz do homem era baixa, educada, mas não calorosa. Estou ligando do escritório do Sr. Ashford. O Sr. Ashford gostaria de vê-la às 2 horas da tarde. O endereço será enviado a você por mensagem de texto. Janessa levantou-se tão de repente que quase derrubou o telefone. Ashford, eu não entendo. Eu perdi a entrevista ontem à noite. O Sr. Ashford está ciente disso. A voz do outro lado permaneceu calma. Mas ele ainda quer se encontrar com você. 2 horas da tarde. Não se atrase. A ligação terminou. Janessa ficou paralisada, olhando para a tela escura do telefone. Ashford queria vê-la depois que ela perdeu a entrevista. Não fazia sentido, a menos que... Ela se virou para o canto do quarto do hospital. Micah estava sentado em uma cadeira de plástico, um livro na mão, embora seus olhos não estivessem na página. Ele parecia calmo, de uma forma que parecia quase suspeita. Micah? Sim, mãe. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Micah olhou para cima, seus olhos piscando. Saber de quê? Janessa estreitou os olhos e parou na frente do filho. Ela conhecia bem aquela expressão. Era a expressão que Micah usava sempre que estava escondendo algo. Micah Wells, olhe para mim. O menino baixou a cabeça, seus dedos mexendo no canto do livro. O silêncio se estendeu por um longo momento. Então sua voz veio, pequena como um sussurro. Eu fui vê-lo ontem à noite. Eu entreguei seu arquivo a ele. Janessa ficou imóvel. Um zumbido encheu seus ouvidos como se alguém tivesse batido em sua cabeça. Você fez o quê? Micah ainda não olhou para cima. Eu fui ao cassino do Sr. Ashford. Eu o encontrei.
Eu entreguei seu arquivo a ele, sozinho, às 11 horas da noite para ir ver. Janessa não conseguiu terminar a frase. Ela sabia quem era Dominic Ashford. Toda Las Vegas sabia. Ele era o homem que ninguém ousava nomear em voz alta. Você tem alguma ideia de quão perigoso isso foi? Sua voz tremia de raiva e medo. Você poderia ter sido. Poderia ter sido. Ela não conseguiu continuar. O pensamento do que poderia ter acontecido com seu filho fechou sua garganta, mas Micah levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de sua mãe. Seus olhos não continham medo, nem arrependimento, apenas um tipo de determinação que nenhuma criança de 7 anos deveria ter que carregar. Você disse que esta era a nossa única chance. Eu não queria que você a perdesse porque a vovó ficou doente. Eu não queria que você tivesse que escolher. Janessa olhou para o filho e, sem nem perceber, as lágrimas já escorriam por seu rosto. Ela caiu de joelhos e abraçou Micah com força, sentindo o calor de seu pequeno corpo contra o dela. Ela não disse nada. Ela não sabia o que poderia dizer. Ela apenas o abraçou e chorou. Às 2 horas da tarde, Janessa estava diante dos portões do Ashford Grand Casino. Ela usava o terno velho que havia passado 2 semanas antes, o cabelo preso em um coque na nuca, as costas retas, embora seu coração batesse descontroladamente dentro do peito. Ela respirou fundo uma vez e entrou. O elevador a levou ao 50º andar. As portas se abriram e ela entrou na vasta cobertura. Dominic Ashford estava perto da parede de vidro, de costas, olhando para a cidade abaixo. Ele se virou quando ouviu os passos dela. Seus olhos a percorreram da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando um contrato. Você sabe quem eu sou? Janessa não evitou aquele olhar. Sim. E você ainda veio? Você me chamou aqui e eu preciso do emprego. Ela falou claramente, sua voz não tremendo nem um pouco. Eu não me importo com quem você é lá fora no mundo. Eu só preciso saber de uma coisa. O trabalho que você está oferecendo é legal? Dominic pareceu um pouco surpreso. Ele conheceu muitas pessoas que vieram pedir-lhe trabalho, mas ninguém nunca ousou impor uma condição a ele antes. Você não tem medo? Janessa deu um sorriso fraco, cansado, mas não fraco. Eu já tive medo o suficiente, Sr. Ashford. 2 anos fugindo me ensinaram uma coisa. O medo não ajuda. Ninguém vem te salvar só porque você está com medo. Apenas a ação muda alguma coisa. Dominic ficou em silêncio e olhou para ela por um longo tempo. Nos olhos dela, ele viu algo que raramente encontrava nas pessoas que vinham diante dele. Resiliência, não imprudência, não arrogância, mas a força de alguém que tocou o fundo e se recusou a ficar lá. 1 semana, ele disse, gerenciando os livros do Ashford Hospitality Group, minha rede de restaurantes. Totalmente legítimo. E depois de 1 semana, se você conseguir, você fica. Se não conseguir, você vai embora. Dominic olhou diretamente nos olhos dela. Não há segunda vez. Não há exceções. Janessa acenou com a cabeça. Eu entendo. Quando eu começo? Amanhã de manhã, às 8 horas. Ela inclinou a cabeça em agradecimento, depois se virou e caminhou em direção à porta. Mas assim que sua mão tocou a maçaneta, a voz de Dominic veio de trás dela. Senhorita Wells. Ela parou, mas não se virou. Você tem um filho corajoso, mais corajoso do que muitos homens adultos que conheci. Janessa ficou parada por 1 segundo, depois respondeu, sua voz suave, mas firme. Eu sei. Ele é a única razão pela qual ainda estou de pé hoje. Ela abriu a porta e saiu sem olhar para trás. Nos primeiros 3 dias, Janessa trabalhou em silêncio. O escritório de finanças do Ashford Hospitality Group ficava no 30º andar, 20 andares abaixo da cobertura de Dominic, mas a distância real entre eles era muito maior do que isso. Ela se sentou no canto da sala, na menor mesa com o computador mais antigo. Ninguém a cumprimentava pela manhã. Ninguém perguntava se ela precisava de ajuda. Ninguém sequer se dava ao trabalho de olhar para ela quando ela entrava. Ela aprendeu tudo sozinha desde o início. O sistema de contabilidade, o software de gerenciamento, a estrutura de arquivamento. Ela teve que vasculhar pilhas de papéis antigos para encontrar sua própria senha de login, porque ninguém se importou o suficiente para lhe dar. Ela não reclamou. Ela simplesmente trabalhou. Os outros funcionários a olhavam com desconfiança toda vez que ela passava. Os olhares invasivos de pessoas tentando adivinhar que tipo de conexão ela devia ter com o chefe para ser trazida para lá. Ela ouvia os sussurros atrás dela quando ia buscar água. Ela deve ter algo com o chefão.
Se não, como ela entrou? Vamos ver quanto tempo ela dura. A novata agindo como se estivesse acima de todos. Ouvi dizer que ela tem um filho, provavelmente procurando um sugar daddy. Janessa fingiu não ouvir. Ela voltou para sua mesa, ligou o computador e continuou trabalhando. Os números eram a única linguagem de que ela precisava. Os números não sussurravam. Os números não julgavam. Os números apenas diziam a verdade. No segundo dia, ao revisar o relatório do mês anterior, ela encontrou um pequeno erro. Uma transação havia sido inserida incorretamente, uma discrepância de $5.000 entre dois demonstrativos financeiros. Não era grande, mas o suficiente para causar problemas em uma auditoria. Ela corrigiu sem dizer nada a ninguém. Em seguida, enviou um breve e-mail ao chefe de contabilidade com o assunto correção de erro no relatório de outubro. Nenhuma explicação longa, nenhuma tentativa de levar o crédito. Ela simplesmente terminou o trabalho. No terceiro dia, ela completou todo o trabalho que lhe fora atribuído para a semana inteira, 4 dias antes do previsto. Naquela noite, Janessa ainda estava no escritório quando o relógio marcou 9 horas. O corredor estava deserto, com nada além do zumbido suave do ar-condicionado e da luz verde de saída piscando na extremidade do corredor. Ela estava estudando a estrutura financeira de toda a rede de restaurantes, desenhando um diagrama em papel, fazendo anotações dos pontos que ainda não entendia. Ela arrumou suas coisas, desligou o computador e caminhou para o elevador. As portas se abriram. Dominic Ashford estava lá dentro. Janessa parou por um segundo, depois entrou. As portas se fecharam. O elevador começou a descer. Silêncio. Ainda aqui às 9 horas da noite, a voz de Dominic quebrou o silêncio, baixa e uniforme. Janessa olhou para frente e não se virou para ele. O trabalho não estava terminado. A carga de trabalho que eu lhe dei não é pesada o suficiente para mantê-la aqui até tão tarde. Não estou apenas fazendo o que você me deu, ela respondeu calmamente. Estou aprendendo todo o sistema, como funciona, como os departamentos se conectam. Dominic ficou em silêncio por um segundo. Para quê? Para entender, disse Janessa. Eu não faço o trabalho pela metade, Sr. Ashford. Se estou aqui, quero saber o que estou fazendo, não apenas digitar números em uma planilha e ir para casa. Dominic não respondeu. Ele olhou para ela com uma expressão indecifrável, como se estivesse ponderando algo em sua mente. O elevador parou no térreo. As portas estavam prestes a se abrir. Seu filho, disse Dominic de repente. Ele está bem? Janessa ficou um pouco surpresa. Ela não esperava que ele perguntasse sobre Micah. Ele está com a vizinha. Ela é gentil. Micah está acostumado. Acostumado com a mãe trabalhando até tarde. Janessa se virou para olhá-lo pela primeira vez desde que entrou no elevador. Acostumado a cuidar de si mesmo. Sua voz não continha amargura nem acusação. Era simplesmente a verdade. Nos últimos 2 anos, ele se acostumou com tudo. Acostumado a fazer as malas e se mudar. Acostumado a não ter amigos. Acostumado com a mãe chegando tarde em casa. Ele tem apenas 7 anos, mas cresceu mais do que muitos adultos. As portas do elevador se abriram. Janessa saiu sem olhar para trás. Sua figura desapareceu atrás das portas de vidro do grande saguão e sumiu na noite de Las Vegas. Dominic permaneceu no elevador, observando-a até que as portas se fechassem novamente. Tristan estava ao seu lado, silencioso como sempre. Ele não perguntou nada. Ele simplesmente esperou. Fique de olho nela. Tristan acenou com a cabeça. Ficar de olho nela para controlá-la. Não, respondeu Dominic, sua voz baixando. Para protegê-la, ela disse que há pessoas procurando por ela. Os credores do ex-marido, talvez. Ou pior. Dominic girou o anel em seu dedo mínimo. O hábito que ele tinha sempre que estava pensando. Descubra quem são, quantos são e onde estão agora. E se eles vierem aqui? Dominic olhou para o vidro, as luzes de Las Vegas brilhando no reflexo de seus olhos. Eles não a encontrarão. Ninguém toca em alguém sob minha proteção sem pagar por isso. No 5º dia, Janessa entendia todo o sistema. Ela entendia como o dinheiro entrava e saía da rede de restaurantes. Ela entendia como as filiais reportavam suas receitas. Ela entendia como o software de contabilidade se conectava aos bancos. E porque ela entendia muito bem, começou a ver algo estranho. No início, eram apenas pequenos valores, dispersos e fáceis de passar despercebidos. $500 na filial de Henderson, $800 na filial de Summerlin,
$1.200 na filial do centro. Pequenas quantias, espalhadas, facilmente ignoradas no fluxo mensal de milhões que se moviam por um império como o Ashford Hospitality Group. Mas Janessa não era o tipo de pessoa que ignorava qualquer coisa. Ela abriu uma nova planilha e começou a inserir cada transação suspeita. Na manhã de quinta-feira, ela tinha 12 linhas. Ao meio-dia, o número havia subido para 37. À tarde, ela teve que criar uma segunda planilha. Ela desenhou um diagrama em papel conectando os pontos. Cada uma daquelas transações havia passado pela mesma conta intermediária. Uma conta com o nome vago de Fundo de Reserva Operacional. E essa conta havia sido criada por alguém com acesso de alto nível, muito acima do posto de um funcionário de contabilidade comum. Janessa recostou-se e olhou para o total brilhando na tela. $2.300.000 em 6 meses. Dinheiro suficiente para comprar uma casa grande nos arredores de Las Vegas. Dinheiro suficiente para mudar a vida de qualquer um. Isso não era um erro de sistema. Não era um erro de contabilidade. Isso era roubo com um padrão. Alguém estava desviando dinheiro de Dominic Ashford bem debaixo do nariz dele. Pouco a pouco, dia após dia, como cupins escavando os pilares de uma casa por dentro. Ela fechou o laptop e olhou pela janela. O céu de Las Vegas estava ficando vermelho alaranjado do crepúsculo. Ela tinha 2 opções. Uma, ficar em silêncio, terminar sua semana de teste, pegar o salário, seguir em frente, fingir que não viu nada. 2, dizer a verdade e entrar em um jogo cujas regras ela não conhecia. Janessa pensou em Micah. Pensou em sua mãe deitada em uma cama de hospital, esperando por uma cirurgia. Pensou em 2 anos fugindo, em noites sem dormir, em refeições feitas apenas de macarrão instantâneo. Ela não podia correr um risco imprudente. Ela não podia deixar tudo desmoronar por causa de um movimento errado, mas se ela ficasse em silêncio, ela se tornaria cúmplice. E se Dominic descobrisse o roubo mais tarde, quem seria a primeira pessoa sob suspeita? A nova mulher, aquela que ninguém conhecia, aquela que o chefe havia trazido pela porta dos fundos, ela seria o bode expiatório perfeito. Janessa levantou-se e pegou a pilha de documentos que acabara de imprimir. Ela não tinha outra escolha a não ser dizer a verdade, e precisava dizer a pessoa certa, Tristan Cole. Ela o encontrou no 45º andar, no pequeno escritório ao lado da cobertura de Dominic. Ele estava sentado atrás de sua mesa, lendo algo em uma tela. Quando ela bateu, ele olhou para cima, seus olhos afiados a percorrendo como um scanner lendo um código. Senhorita Wells, o que é? Janessa entrou e colocou a pilha de papéis na mesa à frente dele. Alguém está roubando dinheiro do Sr. Ashford. Tristan não se moveu. Seu rosto permaneceu tão calmo como se ela tivesse acabado de comentar sobre o tempo. Ele puxou o arquivo para si e virou as páginas uma por uma. Silêncio. Nada além do suave farfalhar do papel e do baixo zumbido do ar-condicionado. 1 minuto se passou, depois 2, depois 3. Finalmente, Tristan olhou para cima. Você sabe o que isso significa? Sim, você entende que a pessoa que está fazendo isso não é um funcionário comum. Ele falou devagar, enfatizando cada palavra. Esta conta foi criada por alguém com acesso de alto nível. Muito alto. É alguém em quem o chefe confia. Janessa acenou com a cabeça. Eu sei. É exatamente por isso que vim aqui. Tristan a estudou por um longo momento, seu rosto indecifrável, seu olhar afiado como uma lâmina. Você acabou de entrar em um jogo muito perigoso, senhorita Wells. Você entende isso? Sim, respondeu Janessa, e sua voz não tremeu. Mas eu não tenho escolha. Se eu ficar em silêncio e isso vier à tona mais tarde, serei a primeira a ser culpada. Sou nova aqui. Ninguém sabe quem eu sou. Sou o bode expiatório perfeito. Tristan deu um leve aceno de cabeça, como se estivesse reconhecendo a lógica de sua resposta. Você é mais esperta do que eu pensava. Não sou esperta, disse Janessa. Estou apenas tentando sobreviver, como todos os dias nos últimos 2 anos. Tristan levantou-se, levando o arquivo com ele. Ele caminhou até a porta, depois parou e se virou para olhá-la. Vou entregar isso ao chefe agora mesmo. Você não fala com mais ninguém sobre isso. Nem colegas de trabalho, nem amigos, ninguém. Eu entendo, e senhorita Wells, ele fez uma pausa, sua voz baixando. De agora em diante, até que isso seja resolvido.
Cuidado com cada passo que você der. Um ladrão dentro de casa é sempre mais perigoso do que um ladrão na rua. Eles conhecem cada canto e não hesitarão em silenciar quem os ameaçar. Janessa engoliu em seco. O que você acha que eles farão? Tristan não respondeu. Ele apenas olhou para ela com uma expressão que dizia tudo. Depois saiu. A porta se fechou. Janessa ficou sozinha na sala vazia, seu coração batendo descontroladamente dentro do peito. Ela acabara de expor um traidor dentro do império de Dominic Ashford e agora não tinha ideia se havia salvado sua própria vida ou assinado sua própria sentença de morte. Naquela noite, no 45º andar, no escritório de Raymond Cross, o brilho da tela do computador caía sobre o rosto de Raymond, projetando faixas de luz e sombra sobre a pele de um homem de 42 anos que já começara a ceder com a idade e a tensão. Ele estava sentado atrás de sua mesa, a gravata afrouxada, um copo de uísque meio vazio ao lado do teclado. Diretor financeiro do Grupo Ashford. 10 anos de serviço, 10 anos de confiança absoluta, e esses 10 anos estavam prestes a terminar. Raymond olhou para a tela onde o sistema de alerta estava piscando. Alguém havia acessado arquivos de transações antigas. Alguém havia aberto pastas que ninguém se dera ao trabalho de olhar nos últimos 6 meses. Alguém havia começado a juntar as peças que ele acreditava estarem enterradas fundo demais para serem encontradas. Janessa Wells. Raymond digitou o nome dela no sistema e puxou seu histórico de acesso. No segundo dia, ela abriu o relatório de outubro. No terceiro dia, ela baixou o livro-razão completo dos últimos 6 meses. No quarto dia, ela acessou a conta rotulada como Fundo de Reserva Operacional. E no quinto dia, hoje, ela havia aberto aquele arquivo mais de 30 vezes. Ela havia encontrado. Raymond virou o resto de seu whisky, sentindo a queimação descer por sua garganta. Ele não entrou em pânico. Era tarde demais para pânico. Em vez disso, ele começou a pensar. Tudo começou 3 anos antes. Uma noite de azar no cassino de Victor Morano, o maior rival de Dominic Ashford. Raymond havia perdido feio, mais do que ele jamais poderia pagar. E Morano não era o tipo de homem que permitia que devedores saíssem sem pagar. Eles lhe deram uma escolha: pagar a dívida em dinheiro ou pagá-la em informações. Raymond escolheu a segunda opção. Mover dinheiro lentamente, pouco a pouco, através de pequenas transações que ninguém notaria. O suficiente para pagar Morano, o suficiente para se manter vivo. Mas então a ganância cresceu. Se ele podia mover dinheiro para Morano, por que não guardar um pouco para si mesmo? 2.300.000 dólares em 6 meses. Mais da metade disso agora estava em sua conta privada na Suíça. E agora uma nova funcionária que não estava lá nem uma semana completa havia descoberto tudo. Raymond abriu uma nova janela na tela. Ele havia se preparado para essa possibilidade há muito tempo. Plano B, o plano que ele esperava nunca ter que usar. Ele começou a alterar os registros, uma linha de cada vez, um número de cada vez. A conta rotulada como Fundo de Reserva Operacional agora havia sido criada por Janessa Wells. As transações suspeitas agora eram aprovadas por Janessa Wells. As assinaturas eletrônicas, os e-mails de confirmação, tudo levava de volta a um nome: Janessa Wells. Raymond trabalhou rápido, mas com cuidado. 10 anos em finanças o ensinaram a apagar um rastro. 10 anos trabalhando para Dominic Ashford o ensinaram a não deixar nenhuma fraqueza para trás. Ele deu um sorriso frio e fino ao olhar para a tela finalizada. Uma nova mulher que acabara de chegar, cujo passado ninguém conhecia, trazida pela porta dos fundos pelo próprio chefe. Quem acreditaria nela? Quem a defenderia? Perfeito. Perfeito para levar a culpa. Ao mesmo tempo, a alguns quilômetros de distância, Janessa entrava no pequeno quarto de motel, onde ela e Micah estavam hospedados por enquanto. Ela estava exausta até os ossos. Um longo dia, uma longa semana, uma vida que parecia insuportavelmente longa. Mas quando ela viu Micah enrolado no sofá velho e gasto, um cobertor fino sobre ele, seu rosto inocente no sono, todo aquele cansaço se dissipou. Janessa se aproximou e desligou a televisão, que ainda estava passando algum programa noturno. Ela puxou o cobertor para cima e o ajeitou em volta dos ombros do filho. Em seu sono, Micah moveu os lábios, murmurando algo que ela não conseguiu entender, e depois mergulhou em um sono mais profundo. Ela se sentou ao lado do sofá e olhou para ele. 7 anos, ainda ela acreditando em coisas boas,
ainda acreditando que sua mãe podia fazer qualquer coisa. Vai ficar tudo bem, Micah. Ela sussurrou, sua voz suave como um sopro. Eu prometo que desta vez será diferente. Ela não sabia que no 45º andar do Ashford Grand Casino, um homem acabara de pressionar enviar em um e-mail. Raymond observou as palavras enviado aparecerem na tela. A mensagem foi direto para a caixa de entrada de Dominic Ashford. O assunto se destacava em negrito. Urgente, desvio interno descoberto. Anexado estava toda a evidência que ele acabara de fabricar. Ele desligou o computador, levantou-se da cadeira e caminhou até a janela. Las Vegas brilhava abaixo como um mar de diamantes, uma cidade de sonhos e de pesadelos. Raymond enfiou as mãos nos bolsos da calça e olhou para a escuridão. Sinto muito, senhorita Wells, ele disse para a sala vazia. Mas neste jogo só pode haver um vencedor, e não será você. Ele pegou o telefone e ligou para um número familiar. Morano precisava saber que tudo havia sido resolvido. E Raymond precisava saber que ele mesmo ainda estava seguro. No quarto de motel barato, Janessa ainda estava sentada ao lado do filho, sem saber que a tempestade já se movia em sua direção. Na manhã seguinte, Janessa chegou ao escritório como de costume. Ela saiu do elevador no 30º andar, sua pasta de documentos ao lado, pronta para um novo dia de trabalho. Mas algo estava diferente. Ela sentiu no momento em que entrou no escritório. Todos estavam olhando para ela, olhares rápidos que se desviavam tão rápido quanto. Conversas que paravam no instante em que ela passava. Ninguém a cumprimentou. Ninguém sequer fingiu sorrir. Eles a evitavam como se ela estivesse carregando alguma praga contagiosa. Janessa sentiu um arrepio na espinha, mas ainda assim caminhou até sua mesa. Mal havia pousado a bolsa e ligado o computador quando duas figuras escuras apareceram ao seu lado. Dois homens de terno preto, ombros largos, sem expressão. Os seguranças de Dominic. Senhorita Wells, disse um deles, sua voz vazia de sentimento. Venha conosco. Janessa queria perguntar por quê, mas um olhar em seus olhos frios lhe disse que não adiantava. Ela se levantou e os seguiu até o elevador. Seus colegas de trabalho a viram ir, sussurrando entre si. Nenhum deles disse uma palavra para ela. O elevador parou no 50º andar. As portas se abriram. A cobertura de Dominic Ashford. Janessa entrou e seu coração pareceu cair direto no estômago. Dominic estava sentado atrás de sua mesa, o rosto frio como gelo, os olhos fixos nela sem piscar, sem um traço do calor que ela uma vez vislumbrou nele durante aquela viagem de elevador. Tristan estava perto da porta, os braços cruzados sobre o peito, o rosto indecifrável. E sentado em frente a Dominic estava Raymond Cross, o diretor financeiro, o homem com quem ela nunca havia falado diretamente. Ninguém naquela sala estava olhando para ela como uma colega. Eles estavam olhando para ela como uma criminosa. Raymond levantou-se e caminhou até a grande tela montada na parede. Ele apertou um botão no controle remoto e o primeiro slide apareceu. Sr. Ashford, foi isso que encontrei depois de receber o alerta do sistema. Ele começou sua apresentação. Um slide após o outro, um número após o outro. As transações suspeitas nos últimos 6 meses. 2.300.000 dólares retirados da empresa. E cada pedaço disso, cada trilha levava a um nome. Janessa Wells. Janessa olhou para a tela, incapaz de acreditar no que estava vendo. A conta estava em seu nome. A assinatura eletrônica correspondia à sua amostra. Os e-mails de aprovação haviam sido enviados de seu endereço. Tudo apontava para ela. 2.300.000 dólares. Sr. Ashford, disse Raymond, sua voz pesada de falsa gravidade. Ela retirou em apenas 2 semanas após ingressar na empresa. Um plano preparado com antecedência, eu presumo. Ele se virou para Janessa, o rosto arranjado em dor falsificada. Eu não queria acreditar, senhorita Wells. Eu realmente não queria, mas a evidência aqui é simplesmente clara demais. Isso é uma mentira. Janessa deu um passo à frente e sua voz ecoou pela sala silenciosa. Isso é uma mentira completa. Fui eu quem encontrou essas transações. Eu as relatei ao Sr. Cole ontem à tarde. Raymond balançou a cabeça e suspirou, como se arrependesse de ter que dizer o que vinha a seguir. Claro, é isso que você diria. A melhor maneira de esconder um crime é fingir que foi você quem o descobriu. Despistar todo mundo. Janessa se virou para Tristan, o desespero inundando seus olhos. Sr. Cole, você sabe que isso é verdade.
Eu lhe dei os documentos. Você os leu na minha frente. Tristan olhou para ela. Ele não acenou com a cabeça. Ele não balançou a cabeça. Ele apenas permaneceu em silêncio. Raymond interrompeu. Senhorita Wells, não arraste outras pessoas para isso. O Sr. Cole verificou novamente todos os documentos que você lhe deu. Eles não correspondem ao sistema. Você os criou para nos distrair assim que percebeu que havia sido descoberta. Isso não é verdade. Eu não fiz isso. Janessa se virou para Dominic, olhando diretamente nos olhos cinzentos que a observavam com uma frieza brutal. Senhor Ashford, por favor, você tem que acreditar em mim. Eu não fiz isso. Eu não tinha motivo para fazer isso. Silêncio. Dominic não disse nada. Ele olhou para ela por um longo tempo e nem um único brilho passou por seus olhos. Sem raiva, sem decepção, apenas frio. Frio como a noite do deserto. Prendam-na até que a investigação esteja completa. Sua voz continha apenas essas palavras. Mas essas palavras pareciam uma sentença de morte. Senhor Ashford. Janessa deu um passo à frente, mas os dois guardas já a estavam bloqueando. Eu não fiz isso. Por favor, deixe-me explicar. Mãos fortes se fecharam em seus braços e a puxaram para trás. Eu não sou uma ladra, gritou Janessa, sua voz quebrando. Você tem que acreditar em mim. Meu filho só tem a mim. Você não pode. A porta da cobertura se fechou com força, cortando o resto de seu grito. Silêncio. Raymond ficou no meio da sala, tentando manter o rosto calmo, embora seus ombros relaxassem um pouco com o alívio, como se um peso finalmente tivesse caído. Ele havia vencido, pelo menos por enquanto. Dominic ainda estava sentado imóvel, as duas mãos apoiadas na mesa, os dedos agarrando os braços da cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele não olhou para Raymond. Ele não olhou para Tristan. Ele apenas olhou para o espaço vazio à sua frente. Tristan observou seu empregador. 10 anos ao lado de Dominic Ashford o ensinaram a ler o homem. E o que ele via agora era estranho. Dominic não estava com raiva por ter sido traído. Ele não havia ordenado punição imediata como faria normalmente. Ele estava pensando, e quando Dominic Ashford estava pensando, significava que ele não acreditava totalmente no que acabara de ver. Raymond saiu da sala depois de oferecer algumas palavras vazias de agradecimento. A porta se fechou atrás dele. Tristan se aproximou da mesa. Chefe, Dominic continuou olhando para frente. Ela disse que relatou a você. Isso é verdade. Ontem à tarde, e você me trouxe os documentos. Ainda não. O e-mail de Cross chegou primeiro. Silêncio. Dominic bateu os dedos na mesa. Investigue tudo de novo desde o início e não deixe Cross saber. Tristan acenou com a cabeça, virou-se e saiu. Em algum lugar neste prédio, Janessa Wells estava sendo mantida. E em outro lugar, a verdade estava esperando para ser encontrada. O porão do cassino, uma sala sem número. Janessa sentou-se na cama estreita, as costas apoiadas na parede de concreto fria. Não havia janela, apenas uma única lâmpada no teto emitindo uma luz amarela e opaca. Uma pequena mesa, uma cadeira e um silêncio absoluto tão pesado que parecia sufocante. Ela não tinha ideia de quanto tempo estava ali. Algumas horas, meio-dia. Não havia relógio, nem telefone, nada além de 4 paredes e os pensamentos girando incessantemente em sua cabeça. Pela primeira vez em 2 anos, Janessa chorou. Lágrimas rolaram por suas bochechas e caíram em suas mãos. Ela não estava chorando de medo. Ela não estava chorando de raiva. Ela estava chorando por Micah. Onde estava seu filho agora? O que ele estava pensando? Ele estava esperando sua mãe voltar para casa? A vizinha gentil não poderia ficar com ele para sempre. E Helena ainda estava deitada no hospital, sem saber que sua filha estava sendo mantida como uma criminosa. Ela havia prometido a Micah, vai ficar tudo bem. Era o que ela dizia a ele todas as noites. E esta noite, ela havia quebrado essa promessa. Janessa baixou a cabeça sobre os joelhos, seus ombros tremendo em ondas. Ela não sabia o que fazer. Pela primeira vez nos 2 anos que passaram fugindo, ela não sabia qual era o próximo passo. Ao mesmo tempo, a alguns quilômetros do cassino, Micah estava sentado no sofá velho e gasto do quarto de motel. 8 horas da noite, sua mãe ainda não havia voltado para casa. Normalmente, ela voltava às 7. 9 horas da noite, ainda nenhum sinal dela. Micah começou a se preocupar. 10 horas da noite, ele ligou para o número de telefone de sua mãe. O toque continuou e continuou. Ninguém atendeu.
Ele ligou novamente, ainda sem resposta. 10 vezes, 20 vezes. O telefone foi direto para a caixa postal. Micah sentou-se no escuro, olhando pela janela. As luzes da rua piscavam lá fora. Os sons do tráfego diminuíam. A noite avançava lentamente. O menino de 7 anos não chorou. Ele havia esquecido como chorar há muito tempo. Desde as primeiras noites de fuga. Desde as refeições feitas apenas de macarrão instantâneo. Desde as vezes em que via sua mãe chegar em casa exausta de um turno noturno. Lágrimas não ajudavam em nada. Ele aprendeu isso mais cedo do que a maioria das crianças. Ele se lembrou de algo que sua mãe disse uma vez em uma noite em que o ajudava com a lição de matemática. O livro Razão nunca guarda segredos, Micah. Se houver um problema, olhe para os números, olhe para o tempo, eles lhe mostrarão a verdade. Onde sua mãe trabalhava? No Ashford Grand Casino, no 30º andar, no escritório de finanças. Quem poderia ajudar sua mãe? O Sr. Tristan, o homem frio que ainda o ouviu naquela noite. Se sua mãe não estava voltando para casa, então algo havia acontecido. E se algo havia acontecido, ele tinha que fazer alguma coisa. Micah se levantou. Ele foi para o pequeno quarto e abriu o armário. A camisa branca grande demais ainda estava pendurada lá. A mesma camisa que ele usou na primeira noite em que foi encontrar o Sr. Ashford. Ele a vestiu e abotoou com cuidado, as calças sociais com a bainha dobrada 3 vezes, os tênis velhos com as bordas gastas. Ele se olhou no espelho, ainda o mesmo menino magro de 7 anos, mas em seus olhos havia algo diferente agora. Determinação. Ele abriu a gaveta da escrivaninha onde sua mãe guardava as coisas importantes. A pulseira de prata com a palavra desbotada esperança, gravada nela, estava lá dentro. Sua mãe pretendia levá-la com ela hoje, mas havia esquecido. Ele a colocou no pulso e sentiu o metal frio tocar sua pele. E pela segunda vez em sua vida, o menino de 7 anos saiu sozinho para a noite escura. 11 horas da noite, o Ashford Grand Casino ainda brilhava como o dia. Mike não usou a entrada principal. Ele se lembrou do caminho que Tristan o levara da última vez. A entrada lateral para funcionários, atrás do prédio, perto do estacionamento. Aquela porta não era vigiada o tempo todo. Ele se moveu pelo estacionamento, deslizando entre carros caros. Seus pequenos pés pisavam tão levemente quanto os de um gato. 2 anos de fuga o ensinaram a se mover sem fazer barulho. 2 anos vivendo com medo o ensinaram a evitar os olhos das outras pessoas. A porta lateral não estava trancada. Ele a empurrou suavemente e entrou. O corredor estava deserto. As luzes fluorescentes brilhavam brancas no teto. Seus passos soavam suavemente no chão de azulejo. Ele se lembrou de onde ficava o elevador de serviço, o 30º andar. O escritório de sua mãe. Seu coração batia descontroladamente, mas seus pés continuavam se movendo. O elevador parou no 30º andar. Ele saiu e olhou ao redor. O corredor estava escuro, com apenas a luz verde de saída brilhando na extremidade. Todos já tinham ido para casa. Ele encontrou a mesa de sua mãe. A porta do escritório estava trancada. Ele tentou empurrá-la, mas não se moveu, mas a janela de ventilação acima não estava trancada. Micah arrastou uma cadeira, subiu na mesa e alcançou para abrir a pequena ventilação. A abertura era grande o suficiente para seu corpo magro passar. Ele se espremeu, deslizou para baixo e pousou levemente no chão do escritório, dentro da mesa de sua mãe. O computador ainda estava em modo de espera. Ele pressionou uma tecla e a tela se acendeu, cheia de números, planilhas, coisas que ele não entendia. Mas ao lado do teclado havia um caderno. O caderno de sua mãe. Ele reconheceu a caligrafia familiar. Ele o abriu e virou as páginas uma por uma. Anotações de trabalho, listas de tarefas e, em seguida, uma página com o título Agenda de Reuniões. Micah parou e leu com atenção. A data de hoje, das 2 da tarde às 4 da tarde. Reunião com o Sr. Ashford. Sala de conferências da cobertura. Ele viu a anotação manuscrita de sua mãe sobre a reunião. Mesmo aos 7 anos, Micah sabia que sua mãe não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se ela estava com o homem alto, não podia estar nesta mesa. Para sua mente jovem, essa era a verdade que a salvaria. Micah virou mais algumas páginas no caderno de sua mãe, procurando por mais provas. E ele encontrou
uma folha de confirmação de reunião impressa em papel timbrado do grupo Ashford. A data era clara. Horário, 2 da tarde às 4 da tarde. Local, cobertura, sala de conferências, 50º andar. Participantes, Janessa Wells, Dominic Ashford, e abaixo disso, uma assinatura familiar confirmando a validade da reunião. Tristan Cole. Isso era uma prova. Se sua mãe esteve na sala de conferências com o Sr. Ashford por aquelas 2 horas inteiras, ela não poderia estar sentada em um computador transferindo dinheiro ao mesmo tempo. Este era um álibi perfeito. Micah dobrou do papel e o guardou no bolso da camisa, pressionando-o contra o peito. Ele tinha que entregá-lo a alguém. Ele tinha que entregá-lo ao Sr. Tristan. Aquele homem saberia o que fazer. Ele tinha acabado de se virar quando a porta do escritório se abriu com força. Um feixe de lanterna o atingiu direto no rosto, cegando-o. Micah levantou a mão para proteger os olhos e deu um passo para trás. Quem está aí? A voz de um homem ecoou pela escuridão. Então o feixe baixou, percorrendo-o da cabeça aos pés. Uma figura entrou, seu rosto lentamente aparecendo sob a luz fluorescente do corredor. Raymond Cross. Ele reconheceu Micah imediatamente. Seus olhos se arregalaram por um breve momento, depois voltaram a algo suave e controlado. O menino, o filho da senhorita Wells. Micah não respondeu. Ele ficou parado, as costas pressionadas contra a mesa de sua mãe, uma mão ainda cobrindo o bolso onde o papel estava escondido. Raymond deu um passo à frente e colocou a lanterna na mesa. Ele sorriu, um sorriso tão açucarado que era quase grotesco. O que você está fazendo aqui à meia-noite, homenzinho? Perdido. Quem te trouxe? Micah deu outro passo para trás, até que seus ombros bateram na parede. Não havia mais para onde ir. Estou procurando minha mãe. Sua mãe? Raymond deu uma risada suave, do tipo usado para uma criança tola. Sua mãe está descansando. Você deveria ir para casa. Deixe-me levá-lo para fora. Micah olhou diretamente nos olhos dele. Seu olhar âmbar não continha medo. Você está mentindo. Minha mãe está presa. O sorriso morreu no rosto de Raymond. Ele estreitou os olhos, olhando para o menino como se olha para um inseto irritante. O que você sabe? Eu sei que minha mãe é inocente, disse Micah, sua voz pequena, mas firme. E eu tenho provas. Silêncio. O rosto de Raymond mudou completamente. Chega de sorriso falso. Chega de tom gentil. Apenas o cálculo frio de um homem encurralado sem ter para onde fugir. Dê-me esse papel. Ele se aproximou, seus olhos afiados como facas. Micah balançou a cabeça, segurando o bolso com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Dê-me agora. Raymond avançou e agarrou o braço do menino. A mão do homem apertou com força o pequeno pulso. Micah se encolheu de dor, mas não gritou. 2 anos de fuga o ensinaram que gritar era inútil. Ninguém vinha te salvar só porque você gritava. A única pessoa que podia te salvar era você mesmo. Raymond o arrancou do escritório e o arrastou pelo corredor escuro. Seus passos batiam no azulejo, rápidos e certos. O menino tentou se firmar, mas a força de uma criança de 7 anos não era páreo para um homem adulto. Eles passaram por uma porta, depois por outra. O corredor se estendia sem fim, a luz verde de saída piscava na extremidade. E então Micah viu. Uma porta ainda iluminada por dentro. Uma luz amarela e quente saindo por baixo dela. Na placa do lado de fora estava o nome Tristan Cole. Esta era sua chance, sua única chance. Ele respirou fundo, reuniu toda a força em seu pequeno peito e gritou. Senhor Cole! Senhor Cole! Minha mãe é inocente! Raymond tapou a boca dele com a mão, áspera e dura contra seus lábios, mas era tarde demais. O grito já havia ecoado pelo corredor silencioso. A porta do escritório de Tristan se abriu com força. Tristan Cole saiu, seus olhos afiados percorrendo a cena diante dele. Um homem arrastando um menino de 7 anos, uma mão tapando a boca da criança. No meio da noite, em um prédio vazio. Cross. Sua voz era fria como gelo. Solte-o. Raymond rapidamente soltou a mão, tentando manter o rosto calmo. Ele invadiu aqui. Eu o peguei no escritório de Wells. Eu estava prestes a levá-lo para a segurança. Solte-o, repetiu Tristan, cada palavra clara como uma ordem. Raymond soltou Micah. O menino correu imediatamente para o lado de Tristan, respirando com dificuldade, mas sem chorar. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o papel, agora amassado de tanto que o segurou.
Sr. Cole, ele disse, sua voz trêmula, mas firme. Esta é a agenda de reuniões da minha mãe. Minha mãe estava com o Sr. Ashford das 2 às 4 da tarde. Ela não poderia ter movido o dinheiro se não estivesse no computador. Isso é uma prova. Tristan pegou o papel e olhou para ele. A data, a hora, o local e sua própria assinatura abaixo, confirmando a reunião. Ele se lembrou na hora. A reunião foi real. Janessa esteve lá por 2 horas inteiras. Ele mesmo havia organizado e confirmado. Tristan levantou a cabeça e olhou para Raymond. Seus olhos estavam frios como aço, afiados como lâminas. Cross, ele disse lentamente. Fique aí mesmo. Não se mova. Raymond congelou, seu rosto pálido sob as luzes fluorescentes. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se moveram para Micah, depois para o papel na mão de Tristan, e depois para o chão. Ele sabia que o jogo havia acabado. Tristan não perdeu tempo. Ele levou Micah para seu escritório, fechou a porta e deixou Raymond do lado de fora sob a vigilância de 2 seguranças que acabaram de ser chamados. Então ele se sentou em seu computador e acessou o sistema de câmeras de segurança do prédio no dia da fraude. 2 horas da tarde, ele retrocedeu a filmagem e parou na sala de conferências da cobertura, no 50º andar. Janessa Wells estava sentada em frente a Dominic Ashford, uma caneta na mão, dizendo algo enquanto tomava notas. A câmera registrou a hora claramente no canto da tela. 2h15, 2h30, 3 horas, 3h30, 10 minutos para as 4. Por quase 2 horas inteiras, Janessa nunca saiu da sala de conferências. Tristan mudou para os registros de transação. O dinheiro havia sido transferido às 2h20, 2h45 e 3h10. Cada transação ocorreu exatamente na janela em que Janessa estava sentada naquela sala de conferências, em frente à câmera, em frente ao próprio Dominic Ashford. Ela não poderia ter feito isso. Ela simplesmente não poderia. Tristan puxou os registros ocultos. Ele vinha monitorando silenciosamente a rede interna desde que o menino chegou pela primeira vez. E o que ele encontrou lhe deu um calafrio. A trilha não levava ao porão. Ia direto para o 45º andar. Tristan se levantou e olhou para Micah, que estava sentado no sofá, os olhos arregalados enquanto seguia cada movimento do homem. Venha comigo, ele levou o menino até a cobertura. Raymond foi marchado atrás deles pelos seguranças, o rosto pálido como um cadáver. As portas da cobertura se abriram. Dominic Ashford estava sentado atrás de sua mesa, sem expressão como uma estátua de pedra. Seus olhos passaram pelo grupo que entrava na sala. Tristan, o menino Micah, e depois Raymond, preso entre 2 guardas. Tristan parou em frente à mesa. Chefe, há um problema com a investigação. Silêncio. Tristan colocou a folha de confirmação da reunião na mesa, junto com a impressão do sistema de câmeras. As transações ocorreram esta tarde entre 2h15 e 3h50 da tarde. Como as câmeras mostram, a senhorita Wells estava na sala de conferências com você o tempo todo. Alguém acessou o terminal dela enquanto ela estava na reunião. Dominic olhou para a evidência e não disse nada. Tristan continuou. Eu investiguei mais a fundo. O endereço IP do computador que fez as transferências não era o da senhorita Wells. Todas as trilhas levam de volta ao computador no 45º andar, o escritório de Cross. Raymond deu um passo à frente, sua voz apressada e tensa. Isso é fabricado. Alguém está tentando me incriminar. Poderia ter sido a senhorita Wells hackeando o sistema. E, Cross, apenas uma palavra. A voz de Dominic era baixa e fria como o vento do deserto depois da meia-noite. Raymond se calou na hora. Dominic se levantou da cadeira e caminhou lentamente até ficar diretamente em frente ao homem em quem confiou por 10 anos. Ele olhou Raymond diretamente nos olhos, sem piscar. Eu confiei em você por 10 anos, Cross. 10 anos. Você era o homem que eu coloquei no comando de todo o coração financeiro deste império. Raymond abriu a boca. Chefe, eu juro por você. Não jure. Dominic interrompeu, sua voz nada alta, mas afiada como uma lâmina. O que eu mais odeio é um traidor que mente. Não se transforme no tipo de coisa que eu desprezo. O silêncio se estendeu. A própria sala parecia parar de respirar. Eu sei que você devia dinheiro a Victor Morano, disse Dominic lentamente, cada palavra caindo como um martelo cravando um prego. Eu sei que você estava sob pressão. Tinha que mover dinheiro para pagar a dívida.
Eu posso entender isso. O desespero faz as pessoas fazerem coisas tolas. Ele inclinou a cabeça e olhou para Raymond como se estivesse estudando um inseto. Mais 2.300.000 dólares. Mais da metade você guardou para si. Não para pagar uma dívida, mas por ganância. Ele fez uma pausa. A ganância mata pessoas, Cross. Você sabe disso. Raymond tremeu, seus joelhos parecendo prestes a ceder. Ele olhou ao redor, procurando alguma fuga, mas encontrou apenas rostos frios e uma porta selada. Dominic deu um sinal aos guardas. Levem-no daqui. Resolvam do meu jeito. Raymond foi arrastado da sala, sua boca formando súplicas quebradas que nunca se tornaram palavras. A porta se fechou atrás dele. A partir daquela noite, ninguém em Las Vegas jamais viu Raymond Cross novamente. Dominic se virou para Tristan. Traga a senhorita Wells aqui agora mesmo. 10 minutos depois, a porta da cobertura se abriu novamente. Janessa entrou, exausta, com olheiras escuras sob os olhos, mas as costas ainda retas. Ela olhou ao redor da sala, ainda sem entender o que estava acontecendo. Então ela viu Micah, meu bebê. Micah correu para ela e se jogou em seus braços. Mãe, eu te salvei. Janessa caiu de joelhos e abraçou o filho com força, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela não entendia. Ela não entendia por que ele estava ali. Ela não entendia o que havia acontecido. O que você está fazendo aqui? Como você entrou aqui? Micah levantou o rosto, os olhos brilhando. Eu me lembrei do que você me ensinou. Os fatos estão gravados nos números. Eu encontrei a prova de que você não fez isso. Janessa o abraçou ainda mais forte, seus ombros tremendo com soluços. Ela não conseguia falar. Ela só podia abraçá-lo, como se soltá-lo pudesse significar perdê-lo. Dominic estava ao lado da mesa, olhando para os dois, em silêncio. Tristan se aproximou dele, sua voz baixou quase a um sussurro. Essa é a segunda vez que esse menino vem aqui no meio da noite. Sozinho, Dominic permaneceu em silêncio, seu silêncio pesado de cálculo. Ele apenas deu o menor aceno de cabeça. Seus olhos pousaram em Micah, o menino de 7 anos agarrado à mãe, pequeno dentro daquelas roupas grandes demais, mas corajoso de uma forma que parecia quase impossível. Uma criança que ousou entrar no covil de um chefe da máfia, que ousou se opor a um traidor, que ousou fazer o que homens adultos nunca teriam feito. E naquele momento, Dominic se viu de 18 anos antes, um menino de 15 anos correndo pela noite, ensanguentado e aterrorizado, mas nunca se rendendo. Uma semana depois, Hospital St. Mary. A luz do sol da tarde passava pela cortina branca, projetando faixas de luz quente no quarto do hospital. Helena estava deitada na cama, o rosto ainda pálido após a cirurgia, mas os olhos muito mais brilhantes agora. O monitor cardíaco emitia seu bip suave e constante, o som da vida retornando. A cirurgia foi um sucesso. O médico disse que ela precisaria de mais algumas semanas de descanso, mas o perigo havia passado. A conta do hospital foi paga integralmente por um benfeitor anônimo. Janessa não precisou perguntar para saber quem havia feito isso. Ela se sentou ao lado da cama de sua mãe, sua mão segurando levemente os dedos finos da mulher mais velha. Micah estava enrolado no sofá no canto do quarto, dormindo profundamente após muitas noites sem descanso. O quarto estava em paz de uma maneira estranha, quase irreal. Como se a tempestade da semana anterior nunca tivesse acontecido, uma enfermeira entrou e bateu suavemente na moldura da porta. Senhora Wells, alguém está aqui para vê-la. Helena olhou para cima, sem nem ter tempo de perguntar quem era antes que uma figura aparecesse na porta. Alto, um terno preto cortado com perfeição, um rosto nitidamente esculpido carregando a frieza familiar de homens acostumados a ter poder em suas mãos. Mas os olhos cinzentos, continham algo familiar, algo que Helena não conseguiu nomear a princípio. O homem entrou e parou ao lado da cama dela. Ele olhou para ela por um longo momento e finalmente falou. Você se lembra de mim? Helena estreitou os olhos, vasculhando sua memória. O rosto era desconhecido, mas os olhos cinza-aço, e a cicatriz tênue que ia da têmpora até a bochecha esquerda, a cicatriz surgiu diante dela como uma memória enterrada rompendo a superfície. Uma noite, 18 anos antes, um beco escuro nos bairros pobres do sul de Las Vegas. Uma batida em sua porta no meio da noite. Um menino de 15 anos desabando em sua porta. Sangue escorrendo da ferida em sua lateral.
seus olhos aterrorizados, mas recusando-se a chorar. Meu Deus! Sussurrou Helena, sua mão trêmula subindo para cobrir a boca. Lágrimas escorreram e rolaram por suas bochechas marcadas. O menino daquela noite? Era você. Dominic acenou com a cabeça. Pela primeira vez desde que entrou no quarto, seu rosto não estava mais frio. Algo em seus olhos havia suavizado, como gelo derretendo lentamente sob a luz do sol. Você salvou minha vida naquela noite, ele disse, sua voz baixa e quieta. Você não perguntou quem eu era. Você não perguntou de onde eu vinha. Você não perguntou por que eu estava coberto de sangue. Você simplesmente me puxou para dentro, enfaixou minha ferida e me escondeu quando as pessoas vieram me procurar. Helena sorriu por entre as lágrimas. Eu me lembro. Eu me lembro muito claramente. Um menino assustado e com dor, mas recusando-se a chorar. Você cerrou os dentes o tempo todo que eu costurei a ferida e nunca fez um som. Dominic enfiou a mão no bolso do paletó e tirou algo pequeno. A pulseira de prata com a palavra desbotada Esperança gravada nela, opaca pelo tempo, mas ainda intacta. Você me deu esta pulseira. Ele a colocou na mão dela. E você me disse algo que eu nunca esqueci. 18 anos. E eu ainda me lembro de cada palavra. Helena olhou para a pulseira, depois de volta para ele. Ela acenou com a cabeça e juntos eles disseram as palavras. Todo mundo merece esperança, até mesmo você. O silêncio se seguiu, mas era um silêncio caloroso, não pesado. Dominic sentou-se na cadeira ao lado da cama dela. Eu procurei por você por 18 anos. Eu queria voltar e pagar o que devia, mas você desapareceu como se nunca tivesse existido. Ninguém sabia para onde você tinha ido. Helena soltou um suspiro suave. Eu me mudei logo depois daquela noite. Eu estava com medo de que as pessoas que o perseguiam viessem à minha casa. Eu não queria trazer mais problemas para nós. Ela fez uma pausa. Eu sempre me perguntei se aquele menino sobreviveu, se ele conseguiu, se ele encontrou seu caminho. Eu sobrevivi, Dominic disse. Eu encontrei meu caminho e voltei para te procurar alguns meses depois, mas outra pessoa estava morando na casa então. Eles me disseram que você havia se mudado, mas não sabiam para onde. Então você realmente voltou. Helena lhe apertou a mão em volta da dele, os olhos brilhando com lágrimas. Ela nunca imaginou que o menino daquela noite se lembrasse, que ainda quisesse encontrá-la depois de todos aqueles anos. Janessa estava na porta, testemunhando tudo em silêncio. Agora ela entendia por que Dominic Ashford, o mais poderoso chefe da máfia de Las Vegas, havia lhe dado uma chance. Por que ele havia protegido sua família? Por que ele havia olhado para a pulseira de prata naquela noite com os olhos de um homem vendo um fantasma de seu passado? Não foi por causa dela. Foi porque sua mãe, 18 anos antes, havia salvado a vida de um estranho sem pedir nada em troca. Dominic se levantou e olhou para Helena. Sua família nunca mais terá que fugir. Essa é minha promessa. As pessoas que estavam perseguindo sua filha foram cuidadas. Elas não voltarão. Helena balançou a cabeça. Você não me deve nada. Eu fiz o que fiz porque era a coisa certa a fazer, não porque esperava ser recompensada. Eu sei, disse Dominic, sua voz ficando mais gentil. E é exatamente por isso que eu lhe devo. Você me salvou não porque queria algo em troca. Você me salvou porque acreditava que toda a vida valia a pena ser salva. Ele fez uma pausa. Você me ensinou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Nos anos mais sombrios da minha vida, essa foi a única coisa que me impediu de me tornar um monstro. Helena segurou a pulseira de prata com força e as lágrimas escorreram por seu rosto novamente. Dominic inclinou a cabeça para ela, depois se virou e caminhou em direção à porta. Lá, ele encontrou Janessa. Eles se olharam por um longo momento sem falar. Finalmente, Janessa quebrou o silêncio. Obrigada por tudo que você fez pela minha família. Dominic balançou a cabeça. Eu é que deveria agradecer a você. Sua mãe me deu esperança quando eu não tinha mais nada. E seu filho? Ele olhou para Micah, dormindo no sofá. Aquele menino me mostrou que a coragem ainda existe neste mundo. Ele se afastou sem olhar para trás. Janessa ficou ali observando sua figura desaparecer pelo corredor. Então ela voltou para o quarto, sentou-se ao lado de sua mãe e, pela primeira vez em 2 anos, chorou. Mas não eram lágrimas de sofrimento. Eram lágrimas de alívio. 6 meses depois, Las Vegas ainda brilhava como sempre. Milhões de luzes piscando na noite do deserto, os cassinos ainda funcionando 24 horas por dia.
Sonhos ainda sendo apostados e perdidos a cada hora que passava. Mas para a família Wells, a luz desta cidade agora tinha um significado totalmente diferente. Janessa Wells estava sentada em seu escritório particular no 35º andar, onde a placa na porta dizia Diretora Financeira Ashford Hospitality Group. Ela olhou através da parede de vidro para a cidade estendida abaixo. A mesma cidade onde 6 meses antes, ela era uma fugitiva, vivendo em um motel barato com o medo como seu companheiro constante. Agora não havia mais fuga, nem mais medo. Havia apenas trabalho, respeito e a sensação de segurança que ela uma vez acreditou ter desaparecido para sempre. O novo apartamento deles ficava em um bairro seguro no lado oeste da cidade. 2 quartos, uma sala de estar espaçosa e uma varanda com vista para as distantes montanhas de rocha vermelha. Todas as manhãs, quando o sol nascia, a luz entrava no apartamento e aquecia os rostos que antes haviam endurecido pelo sofrimento. Helena havia se recuperado completamente. Ela morava com a filha e o neto agora, não precisando mais se preocupar com contas de hospital ou noites sem dormir cheias de dor. Todas as manhãs, os três se sentavam juntos para o café da manhã, em volta da pequena mesa, algo que antes pareceria um luxo impossível nos dias em que estavam fugindo. Micah estava estudando em uma das melhores escolas particulares de Las Vegas. O menino agora usava um uniforme escolar arrumado, não mais vestido com camisas brancas grandes demais ou calças dobradas 3 vezes na bainha. Mas dentro de sua nova mochila, ele ainda guardava uma coisa dos velhos tempos. Uma manhã, quando Janessa o levava para a escola, ela ouviu abrir a mochila e verificar algo. A pulseira de prata com a palavra desbotada Esperança, gravada nela, estava guardada no menor compartimento. Por que você ainda a carrega? Micah olhou para cima, seus olhos brilhando intensamente. Para me lembrar do que a vovó me ensinou. Ele sorriu. Todo mundo merece esperança. Eu não quero esquecer isso. Janessa se abaixou e beijou sua testa. Sabe de uma coisa, Micah? Você é a maior esperança da minha vida. Dominic Ashford ainda era o mais poderoso chefe da máfia de Las Vegas. Ainda frio, ainda difícil de abordar. Ainda capaz de fazer uma cidade inteira tremer ao som de seu nome. Ninguém ousava olhá-lo diretamente nos olhos. Ninguém ousava falar com ele sem permissão. Mas havia algo diferente agora, algo que apenas as pessoas mais próximas a ele sabiam. Uma vez por mês, ele vinha visitar o apartamento da família Wells. Sem guarda-costas, sem cerimônia, apenas um homem batendo na porta em uma tarde de domingo, carregando flores para Helena e chocolate para Micah. Helena fazia chá e Dominic se sentava em frente a ela. Ela contava histórias dos velhos tempos, histórias sobre sua juventude, sobre os anos em que trabalhou como enfermeira, sobre os pacientes de quem cuidou. Ele ouvia sem interromper, às vezes acenando com a cabeça, às vezes sorrindo fracamente. Às vezes Micah também estava lá. O menino não tinha medo do chefe da máfia. Ele o desafiava para o xadrez e, de alguma forma, vencia com mais frequência do que perdia. Sr. Ashford, você perdeu, gritou Micah com alegria, movendo sua rainha para o xeque-mate. Dominic olhou para o tabuleiro de xadrez e franziu a testa. Você está trapaceando. Não estou trapaceando. Micah sorriu. Eu sou apenas mais esperto que você. Helena caiu na gargalhada. Um som brilhante e sonoro que encheu a pequena sala. E então algo estranho aconteceu. Dominic Ashford, o homem que toda Las Vegas não ousaria olhar diretamente, riu também. Uma risada suave, rara, mas real. Uma tarde depois da escola, Micah correu para o Ashford Grand Casino. Naquela altura, ele já estava acostumado com o prédio, acostumado com os seguranças acenando para ele e cumprimentando, acostumado com o caminho para a cobertura no 50º andar. Ele bateu na porta do escritório de Dominic e a abriu sem esperar por uma resposta. Sr. Ashford, tenho um presente para você. Dominic olhou para cima da pilha de papéis em sua mesa e franziu a testa. Que presente? Micah correu e estendeu uma folha de papel. Um desenho a lápis de cor, rabiscado da maneira inconfundível de uma criança, mas claramente feito com muito cuidado. Eu desenhei para você. Na aula de artes hoje, minha professora nos disse para desenhar nossa família. Então, eu desenhei a minha. Você está nele também. Dominic pegou o desenho e olhou para ele por um longo momento. 4 figuras de palito,
Uma jovem com cabelo castanho, certamente Janessa. Uma mulher mais velha com cabelo prateado, Helena. Um menino sorrindo, Micah, e um homem alto de terno preto, um pouco afastado, mas ainda pertencendo à imagem. Abaixo, na caligrafia torta de Micah, estavam as palavras: Minha família. Dominic não disse nada. Ele apenas olhou para o desenho, seus dedos passando levemente sobre as linhas coloridas, e pela primeira vez em muitos anos ele sorriu de verdade. O desenho de Micah, emoldurado em carvalho preto, agora pendia com orgulho solene na parede do escritório de Dominic Ashford. Posicionado entre contratos de milhões de dólares e prêmios de poder, era a coisa mais valiosa da sala. As linhas rústicas de lápis de cor e as palavras Nova Família, escritas em caligrafia torta, serviam como um lembrete diário de que, mesmo no coração de Las Vegas, a esperança e o pertencimento finalmente encontraram seu lugar. Janessa estava perto da janela de seu escritório no 35º andar, olhando para Las Vegas, brilhando à luz do pôr do sol. Esta cidade já foi o lugar para onde ela fugiu, o lugar onde ela pensou que só pararia por um tempo antes de ter que fugir novamente. Agora era o lar. Ela se lembrou daquela primeira noite em que Micah entrou no cassino. 7 anos, uma camisa branca grande demais, uma pasta de documentos quase da metade de seu tamanho, tão pequeno diante do império do homem mais poderoso da cidade, e ainda assim nunca disposto a desistir. Seu filho havia salvado esta família. No sentido mais literal, ela sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. Ao mesmo tempo, Dominic estava na cobertura no 50º andar, olhando para a cidade cintilante. Em sua mesa, ao lado dos contratos de milhões, estava a pulseira de prata com a palavra desbotada Esperança gravada nela, e o desenho de um menino de 7 anos. Ele uma vez acreditou que não precisava de ninguém. Ele uma vez acreditou que a solidão era o preço do poder. Ele uma vez acreditou que seu coração havia se transformado em pedra naquela noite, 18 anos atrás. Mas ele estava errado. 18 anos antes, uma estranha o puxou para sua casa, enfaixou sua ferida e lhe deu algo mais precioso do que qualquer quantia de dinheiro: esperança. E agora ele entendia. A esperança não era fraqueza, era a única coisa pela qual valia a pena viver. Às vezes, a luz vem dos lugares que você menos espera. Um menino de 7 anos com uma pasta de documentos enorme. Uma mulher que se recusa a desistir, mesmo quando a vida a empurrou para o fundo do poço. E um chefe da máfia que se lembra que, 18 anos atrás, alguém lhe deu uma chance quando ninguém mais se importava o suficiente para olhar para ele. A bondade que você planta hoje pode salvar sua vida anos depois. E família. Família nem sempre são as pessoas que compartilham seu sangue. Às vezes, família são as pessoas que escolhem ficar ao lado umas das outras quando o mundo inteiro se virou. Se esta história tocou o seu coração, por favor, pressione o botão de curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nossas histórias comoventes todos os dias. Gostaríamos muito de saber o que você sentiu no fundo do seu coração. O que você acha desta história? O que mais te comoveu? Por favor, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Cada comentário que você deixa é uma fonte de grande incentivo, nos ajudando a continuar trazendo histórias significativas para você. Obrigado por ficar conosco até o final deste vídeo. Desejamos a você e sua família muita saúde, uma vida cheia de alegria e paz em todos os dias que virão. E lembre-se, não importa o quão difícil a vida possa se tornar, a esperança está sempre lá, esperando por você para encontrá-la. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.